Estamos iniciando a nossa aula número 147 do nosso curso de Filosofia Espírita, interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo, aí na época ainda dos coronavírus. A aula 147 é a continuação do processo que Saulo move contra Estevão, ao abrigo do sacerdote judaico, que constitui a elite religiosa e o clero superior dos judeus e cujo ponto central e nervoso é o Sinédrio. Algumas vezes também falamos da correspondência que possa haver numa época do Sinédrio com o Vaticano de hoje. Não deixa de ser. Guardadas as diferenças, às vezes, dogmáticas e de certos ritos e determinados conceitos e interpretações, o homem é sempre o homem. O homem é o lobo do homem, já diz o provérbio. Hominis lupi homine, quer dizer, o homem é o lobo do homem. Assim como os sacerdotes judaicos perseguiram Estevão, que era um reformista da religião judaica, assim a Santa Inquisição, os autos da fé, perseguiram aqueles que praticavam o judaísmo, perseguiram aqueles que tinham práticas judaizantes e que eram contrários aos conceitos de fé protagonizadas pelos diversos papas ao longo de diversos séculos. Enfim, as coisas não modificam em muitas coisas, em muitas formas, embora no âmago haja sempre uma mutação gradual, o que testifica, por exemplo, o progresso, porque as leis que regiam a Idade Média, as leis que regiam os sistemas feudais, hoje não são mais aplicáveis, seriam leis que não existem, porque o homem evoluiu e não há mais condição de aplicar essas leis tão agressivas e tão exclusivistas. Bem, posta essa introdução, nós vamos agora dar continuidade ao processo movido contra Estevão. E vamos falar de hoje de uma coisa muito triste, mas que é bom nós repensarmos sobre isso, que é a execução de Estevão. Vamos falar sobre os primeiros passos dessa execução. Nesse dia, desde muito cedo, o mais alto tribunal de Israel apresentava desusado movimento. A execução do pregador do caminho constituía objeto de largos comentários. Ninguém queria perder um angustioso espetáculo. A igreja modesta de Simão Pedro, entretanto, não ousou aproximar-se para qualquer indagação. Saulo, como perseguidor declarado e usando prerrogativas de sua investidura legal, mandara anunciar que nenhum adepto do caminho poderia assistir à execução. Logo as filas de soldados foram dispostas na grande praça para dispersar grupos de mendigos que se formassem com intuitos desconhecidos. E desde as primeiras horas da manhã, numerosos pedintes de Jerusalém eram corridos das imediações a golpes de espada. Então, era uma cerimônia extraordinária para os judeus, né? Depois, ao meio-dia, autoridades e curiosos reuniram-se ávidos de sensações no recinto do Sinédrio, em abafado vozerio. Então começou a caminhar os grandes religiosos, as grandes pessoas de notório conhecimento, desfrutando de notório prestígio político e religioso, começaram a correr para o Sinédrio para ouvir essa sentença e, posteriormente, a execução. Aguardava-se o sentenciado que chegou, finalmente cercado de escolta armada, como se fora um malfeitor comum. Saulo tinha pedido ao governador da Palestina, que tinha sob seu governo de Jerusalém, uma tropa. Então eles mandaram lá os comandantes e os centuriões que fizeram assim a segurança armada desse evento. Estevão apresentava-se bastante desfigurado. O passo tardio, o cansaço extremo, as equimoses das mãos e dos pés patenteavam os pesados tormentos físicos
que lhe eram infringidos à sombra do calabouço. Em meio da curiosidade geral, Saulo encarou satisfeito. Estevão pagaria incompreensões e os insultos. No instante aprazado, o doutor inflexível fez a leitura do libelo. Libelo vem do latim liber, que é livro, mas é uma exposição articulada de uma sentença, uma condenação. Então ele vai fazer uma recapitulação de todos os fatos que levaram a Estevão a ser condenado, é o libelo. E pede aí a sentença. Já dá a sentença. Entretanto, Estevão interrogou com aspereza. Enfrentando Estevão, Saulo interrogou com aspereza. Estarias disposto agora a jurar contra o carpinteiro de Nazaré, quer dizer, abjurar a fé dele? Lembra-te que a última oportunidade de vida é esse momento. As palavras pronunciadas mecanicamente soaram de modo muito estranho aos ouvidos do moço de Coríntio, que se a recebeu na alma sensível e generosa como novos dados de ironia. Paulo foi cruel, frio. Dispõe-te a abjurar o teu carpinteiro, a tua fé? Mecanicamente, friamente. Isso toca as fibras do coração de nosso Estevão. Aí Estevão responde: não insulteis o Salvador, disse o arauto do Cristo com desassombro. Nada no mundo me fará renunciar à sua tutela divina. Morrer com Jesus significa uma glória, quando sabemos que ele morreu com sacrifícios na cruz pela humanidade. Ele se imolou. Mais uma torrente de impropérios cortavam-lhe a palavra. Basta, apedrejemo-lo quanto antes, morte ao imundo, abaixo o feiticeiro, blasfemo, caluniador. A gritaria tomava proporções assustadoras. Então, aquela plateia estava fervendo já, se levando por uma agressividade espantosa. Alguns fariseus, mais atirados, irritados, burlando os guardas, aproximaram de Estevão, tentando arrastá-lo sem compaixão. Queriam linchá-lo de Estevão. Foi necessário a intervenção da força armada para que o moço de Corinto não fosse estralhaçado ali mesmo pela multidão furiosa e delirante. Que ambiente, hein? Que coisa terrível. Estevão tinha o rosto agora enrubescido, mas avermelhado. Seminu foi auxiliado por um centurião romano a recompor os pedaços da veste, já em frangalhos, acima dos rins, para não ficar inteiramente nu. Quer dizer, aqueles trapos que ele ficou. Compreendeu que lhe chegavam os últimos instantes da vida. A humilhação doía-lhe muito, profundamente. Nesse momento, Estevão, com um mecanismo de defesa psicológico, ele desloca o pensamento para Jesus, para fugir daquela ambiência em volta dele. Aquela ambiência agressiva, violenta, cruenta. E desloca o pensamento para Jesus e recorda as descrições de Simão a respeito do mestre. Aí ele começa a evocar o que Simão descrevia. Simão é o Pedro. Em frente a Herodes, Antifa, o Cristo sofrera idênticas ironias. Fora açoitado, ridicularizado, ferido. Quase nu, suportara todos os agravos, sem uma queixa, sem uma expressão menos digna. Ele que amara os infelizes, que trabalhava para fundar sua doutrina, toda ela de concórdia, de amor para todos os homens. Que abençoara os desgraçados e o recolhera com um carinho. E ainda pensou Estevão: quem sou eu? Quem era o Cristo? Essa íntima interrogação propiciava-lhe certo consolo. Quer dizer, o mestre dele passou por tudo isso. Porque ele não vai passar. E o pensamento dele estava fora
daquela ambiência, daquela periferia, toda ela agressora e destruidora, irada, vingativa. Voltou-se para o seu passado pessoal. No segundo movimento, ele desloca o pensamento agora numa outra mecanismo de defesa e vai para o passado dele, familiar. Parecia rever a infância, saudosa, no qual o zelo materno lhe incutira os fundamentos da fé que desfortava. Depois de nobres aspirações da mocidade, a dedicação paterna e após o amor da sua irmãzinha, Abigail. Enquanto ao derredor se multiplicavam impropérios, palavrões, tudo, no turbilhão de gritos e ameaças revoltantes, o sentenciado chorava com as suas recordações. Ele começou a chorar baixinho. Viu Jesus mentalmente, viu a sua infância, sua adolescência, seus sonhos de jovem, o seu pai, a sua mãe, a irmãzinha, e tudo aquilo trouxe para ele uma dor funda, uma dor do espírito. Mas ainda estava nessas divagações quando, mal não saíra das suas dolorosas reminiscências, ouviu a voz imperiosa de Saulo dirigindo-se aos guardas. Algemai-o novamente. Tudo está consumado. Sigamos para o átrio. O discípulo de Simão Pedro, estendendo os pulsos para receber as algemas, sofreu pancada tão forte de um soldado inescrupuloso que dos pulsos feridos começou a jorrar muito sangue aqui, das veias do pulso. Estevão, porém, não fez o menor gesto de resistência, e de quando em quando levantava os olhos para o céu, como se implorasse os recursos do céu para seus minutos supremos. De repente, lhe sobrevém uma paz. Não obstante os apupos e as chagas que o dilaceravam, experimentava uma paz espiritual desconhecida. Todos aqueles sofrimentos do cerimonial eram pelo Cristo. Aquela hora era a sua oportunidade divina. O generoso pregador do caminho hesitava aos passos cambaleantes, mas tinha sereno olhar, revelando desassombro nos derradeiros lances do testemunho. E aí ele entra no átrio, aí tem um cenário. Naquelas primeiras horas da tarde, o sol de Jerusalém era um braseiro ardente. Não obstante o calor insuportável, a massa deslocou-se com profundo interesse. Foram todos para ver essa cena de tortura e de morte. Tratava-se do primeiro processo concernente ao caminho após a morte do seu fundador. Realmente, é aí que há o primeiro processo. E aí que se deu, como nós vimos, a grande separação do ideal de um neojudaísmo evangélico, sincretizado com o judaísmo tradicional, em que o judaísmo tradicional fica por um lado e o neojudaísmo evangélico toma mais tarde o nome de cristianismo. É aí que se dá a separação. Porque, minimamente, poderiam tentar uma conciliação com Estevão, mas foram irretroagíveis. Destacando-se de todas as correntes judaicas ali presentes, o Senhor em prestígio, a lei, em penhor de prestígio a lei mosaica, os fariseus faziam grande alarde do feito. Quer dizer, os fariseus que faziam mais alarde de todas essas correntes mosaicas, os fariseus, os saduceus, outras correntes. Tudo estava preparado a caráter, como Saulo deixara perceber em seu propósito. Aí vem a lapidação. Lapidação, eu já falei, lápide é pedra em latim, né? É o apedrejamento, a morte por apedrejamento. Ao fundo do pátio espaçoso, Estevão foi atado em um tronco.
para que o apedrejamento se efetuasse na hora precisa. Os executores seriam os representantes das diversas sinagogas da cidade, e vez que era a função honrosa atribuída a quantos estivessem em condições de operar na defesa de Moisés e seus princípios. Então, cada sinagoga indicou um delegado. Para apedrejar e iniciar a cerimônia, como chefe do movimento, Saulo recebia um por um, junto das vítimas, guardando nas mãos os seus mantos. Enfim, vai começar a lapidação. A lapidação será na aula subsequente. Então, o que nós concluímos aqui, nesse exato momento, é que tudo isso é muito triste para nós. Porque jamais nós poderemos aceitar que nós tiremos a vida de alguém sob qualquer pretexto. O Espiritismo não reconhece a pena de morte. O Espiritismo reconhece a vida como bem supremo consignado ao homem por Deus. O Espiritismo busca sempre a conciliação e a paz. O Espiritismo foi criado como doutrina novel no século XIX por orientação direta de Jesus. Nós dissemos que Jesus veio em dois movimentos. Veio no movimento da fundação do cristianismo, no caso, diria, o neojudaísmo evangélico, e lá ele colocou as suas raízes sob novas concepções religiosas, sobretudo concepção de Deus, concepção da relação com o próximo, do perdão, do amor ao próximo, do dever para com o próximo. E no outro movimento, ele vai aparecer redivivendo o que ele disse ainda em Jerusalém, agora através das comunicações mediúnicas colhidas por Allan Kardec em Paris, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e na sua própria casa, no silêncio do seu escritório. Então, essa questão da lapidação, ela vai ferir todos nós que temos esses bons propósitos. Mas esse curso, que é mais interessante, meus alunos, eu gosto até de viver esse aspecto, o mais interessante é que a luz fina, bem clara, bem forte, da inteligência divina, tendo como Jesus o seu preposto para manifestar a verdade, a vida, e que Jesus diz: eu não falo por mim, eu falo aquilo que meu Pai mandou dizer. Eu não faço a minha vontade, faço a vontade do meu Pai que está no céu. Então, esse caminho fino, mas porém eficaz, esse fio de evolução espiritual, ele continua, apesar de todas essas conturbações, essas movimentações anárquicas, essas destruições, essas mortes. Ele permanece estabilizado e vai andando. Esse mesmo fio aqui que Jesus coloca numa ponta em Jerusalém, ele vai se dilatar através dos séculos. Em 1850 e poucos anos após, a ponta desse fio colima e se ata no Espiritismo. E o Espiritismo sobe, interpretando todos esses fatos e dando uma força lógica e da razão, que ela é peculiar, e factual também, da realidade de tudo aquilo que Paulo não conseguiu, como Saulo, consolidar, que Jesus deixou em semente, mas que pelo Consolador, em João 14, nós vemos que o Espiritismo vai aparecer na medida que o próprio Jesus nos diz que ele não disse tudo que tinha que ser dito e vai recordar aquilo que foi esquecido. Se ele não disse tudo que ser dito, em Consolador, João 14, há coisas novas que vão aparecer. Essas são as novas concepções do Espiritismo. E recordar o que foi esquecido a lei, os profetas e o próprio Evangelho do Mestre. Portanto, nós conseguimos aqui, nos curvemos em respeito à grande saga do homem,
a grande luta do homem em prol de quê? De uma relação fraterna, uma relação solidária, uma relação igualitária, uma relação de amor, que é nosso final e o destino maior. Na próxima aula, então, nós acompanharemos esses fatos tristes, mas que deixarão como uma semente no fundo da terra ainda, aguardar o tempo para poder, mediante a insolação, a umidificação e as condições favoráveis, subir, rompendo a superfície da terra como ariete e colocando já o seu caurículo no sentido vertical, como olhar para Deus no universo da criação. Que Deus nos abençoe, meus amados alunos. Amanhã nós continuaremos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Até amanhã, se Deus quiser. E as flores para aqueles que estão conosco. Amém.